culto a hora chega, começa a adoração. Nossa alma a Deus se entrega em vera humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É o nosso Pai clemente e bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção, e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. A hora do culto já chegou e você é bem-vindo a não apenas assistir, mas efetivamente participar do culto, louvando, orando, ouvindo e meditando a palavra de Deus, para então servir ao Senhor da igreja. Começa a adoração ao Deus triuno, a quem invocamos agora em oração. Invocamos a Tua presença, ó Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Recebe nossa sincera e humilde adoração. Faze com que nosso lar seja a Tua casa de oração, pois dependemos da Tua graça salvadora. Amém. O culto já começou e Deus se faz presente conosco. Você está pronto para falar com Deus? O livro de Gênesis, no capítulo 28, registra que Jacó sonhou e quando ele acordou, disse: esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Não deveríamos também nós ficar com medo de Deus, o santo e justo Deus que está presente aqui conosco, e especialmente por estarmos conscientes da nossa condição pecaminosa? A hora do culto já chegou e Deus nos acolhe, permitindo-nos confessar os pecados e maldades cometidos. Façamos isso com humildade e sinceridade, implorando o perdão, a misericórdia de Deus. Oremos. Santo e justo Deus, trememos de medo em Tua presença, pois nossos pecados e maldades são todos conhecidos por Ti. Provocamos Tua ira e a nossa própria condenação ao pecar em pensamentos e palavras impuras, ações indecentes que brotaram do nosso coração impuro. Pecamos contra Ti e contra outras pessoas, desobedecendo a Tua lei ao fazer o que detestas e deixando de fazer o que nos ensinas em Tua palavra. Nos envergonhamos, ó Deus, por sermos tão fracos na fé, mas tão fortes no pecar. Te aborrecemos, entristecemos e não somos dignos do Teu perdão. Porém, Senhor, Tu és misericordioso
e enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, pagando nossos pecados. Não olhes para nós, indignos pecadores, mas para o nosso Salvador Jesus Cristo, e perdoa nossos pecados. Restitui a nossa alegria pela tua salvação e dá-nos um coração obediente com o auxílio do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ouve a nossa confissão. Amém. Amado irmão e irmã em Cristo, assim diz o Senhor por boca do profeta Isaías: vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades, mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. E o apóstolo Paulo afirmou: Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. O medo agora dá lugar à segurança. A tristeza dá lugar à alegria, pois em Cristo e por causa dele, Deus nos escolheu e nos abençoou com a sua reconciliação. O pecado foi tirado. E por ordem de Jesus, você é declarado perdoado, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Recebemos o perdão de Deus, agora nosso coração está preparado para receber a palavra de Deus. Leitura do Antigo Testamento, Isaías capítulo 56, o versículo 1 e depois 6 ao 8, onde lemos: O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu monte santo e vocês ficarão alegres na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros povos para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta.
É isso o que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. E a leitura da epístola está registrado em Romanos, capítulo 11, em 3 partes, versículos 1 e 2, a primeira parte, versículos 13 ao 15, depois 28 ao 32. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Agora, versículo 13. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão vida. Versículo 28 ao 32. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. E a leitura do Santo Evangelho está registrado em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui as leituras, nós vamos entoar o próximo cântico, Jesus é o Guia. Jesus é o guia, o impaciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos, é meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecado
pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei, mesmo que seja muito penoso. Eu vou contente, pois nele o céu terei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Deste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Semana passada nós comemoramos o Dia dos Pais. E o Evangelho de hoje nos fala de uma mãe. Isso parece proposital, mas não é. Isso porque as leituras bíblicas para os nossos cultos não seguem o calendário civil, o calendário que nós temos em casa, mas seguem sim o calendário litúrgico da igreja. A igreja luterana e algumas outras igrejas cristãs históricas seguem uma sequência de leituras bastante antiga, que forma um ciclo de 3 anos e nos dá uma visão geral de toda a Bíblia e dos principais temas da doutrina cristã, além de abranger as datas importantes do cristianismo, como a Páscoa, o Natal e o Pentecostes. Assim, o Evangelho de hoje nos fala de uma mãe, uma mulher cananeia, de quem nós não sabemos o nome. E essa mãe nos dá um grande exemplo, que serve tanto para mães como pais. Vamos ao texto bíblico. Jesus está saindo do território de Jerusalém. Ele está indo para o noroeste, está saindo de Israel e indo descansar um pouco fora das fronteiras, perto da cidade de Tiro, para um lugar onde ele não era tão conhecido, onde as pessoas não estariam sempre ao seu redor. Mas aí, uma mulher daquela terra descobriu que Jesus estava lá e começou a pedir, gritando, suplicando que Jesus curasse a sua filha que estava endemoniada. Jesus não responde logo ao pedido dela. Ele continua caminhando como se não estivesse ouvindo nada, como se fosse surdo, embora a mulher viesse atrás gritando e pedindo ajuda. Isso incomodou até mesmo os discípulos de Jesus, que vão até ele e pedem a ele que atenda logo aquela mulher que está fazendo um escândalo atrás deles, está gritando, pedindo ajuda. Queriam que ela parasse de insistir, queriam que ela parasse de incomodar. Afinal de contas, Jesus está saindo do território de Israel justamente para descansar. Então Jesus, com palavras que parecem para nós bem duras, diz a ela que a missão dele era para o povo de Israel. Eu fui mandado para o povo de Israel. Mas a mulher continua insistindo. E então ela se ajoelha aos pés do mestre e humildemente pede ajuda. E aí nós temos o diálogo que está registrado nos versículos 26 e 27. E vamos usar um exercício de imaginação. Jesus parado, a mulher à sua frente, ajoelhada aos seus pés, de repente até com a cabeça baixa, quase encostando no chão, e Jesus diz para ela: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. A mulher, e imagino eu, sem nem tirar a cabeça do chão, responde para Jesus: sim, Senhor,
mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Vale a pena a gente lembrar que esse momento desse encontro de Jesus com essa mulher se dá pouco tempo depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes para uma multidão. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, diz a Bíblia. E Jesus diz para ela, não está certo tirar o pão do povo de Deus e dar para outros. O mais impressionante nessa conversa, nesse diálogo, é que a mulher cananeia, ao invés de reclamar com Jesus, de dizer como é que você me trata desse jeito, ela concorda com Jesus. E concordando, ela ainda pede, os cães comem as migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo para Jesus algo mais ou menos assim, eu não preciso de tudo o que o povo da aliança vai receber. Eu não quero o pão inteiro, eu quero só um pouquinho, eu quero só uma migalha, eu quero um quase nada. Provar desse amor, provar desse perdão, provar dessa sua presença na minha vida e na vida da minha filha, já me é o suficiente. Percebendo o tamanho dessa fé, finalmente Jesus atende aquela mãe e ainda a elogia. Mulher, você tem muita fé. Não seria uma grande honra, uma grande alegria para cada um de nós receber um elogio assim de Jesus? Você tem muita fé. Nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos uma fé desse tamanho? Para nos avaliarmos e para entendermos a fé dessa mulher cananeia, vamos ver como é a fé dela. E 4 aspectos se destacam. O primeiro deles era uma fé de alguém que conhecia a palavra de Deus. Mesmo essa mulher não sendo do povo de Deus, não sendo do povo escolhido, essa mulher demonstra com uma simples frase que ela conhecia bem o Antigo Testamento, a Bíblia da época. Ela chama Jesus de Senhor, Filho de Davi. Esse era um título dado ao Messias prometido por Deus no Antigo Testamento e que ela não ia falar à toa, mas ela demonstra que conhece as promessas referentes a Jesus, o Messias, que veio para ser o Salvador. Segundo aspecto, era uma fé que agia em amor. O seu amor pela sua filha que estava endemoniada era tão grande que ela não se importa em se humilhar para obter a ajuda de Jesus Cristo. Ela se humilha primeiro a pedir ajuda para um homem. E mais que isso, era um homem estrangeiro, que não era do seu povo. E isso era uma humilhação tremenda. E em segundo lugar, ela se humilha ao se ajoelhar aos pés de Jesus e aceitar as suas palavras sem contestar, sem reclamar de nenhuma delas. Terceiro aspecto, era uma fé persistente e humilde. Mesmo com a aparente indiferença de Jesus aos seus gritos, aos seus clamores, ao seu quase escândalo, ela não desistiu. Ela continuou indo atrás e pedindo ajuda. Quando Jesus lhe dirige a palavra, e mesmo sendo a primeira palavra de Jesus muito dura, ela continuou pedindo ajuda. E depois, mesmo Jesus falando que não era certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros, ela continua insistindo até ser atingida. E o quarto aspecto era uma fé que confiava na misericórdia de Deus. Mesmo sabendo que ela não fazia parte do povo escolhido de Deus, ela confiou que mesmo uma pequena migalha do amor de Deus, da misericórdia de Deus, seria suficiente para livrar a sua filha do poder do diabo. Mulher, você tem
muita fé. E você? Como está a sua fé? Não é uma fé assim que você quer ter? Não é uma fé desse tamanho que você quer ter para servir de exemplo também para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que convivem contigo? Eu tenho certeza que sim, que você também quer ter uma fé como dessa mulher, também quer ser elogiado por Jesus e ouvir: você tem muita fé. No nosso mundo, onde tantas pessoas dão péssimos exemplos, com corrupção, com desonestidade, com vícios, com orgulho, com desprezo pelas outras pessoas. Nesse nosso mundo, onde tantas pessoas não estão preocupadas com a vida espiritual dos seus familiares e amigos, mas apenas com a vida material, com escola, com educação, com roupas, com diversão e por aí afora, deixando as pessoas sem um rumo espiritual. Nesse mundo pecador, é um privilégio ter amigos que creem em Jesus Cristo e que nos confortam, que nos auxiliam na nossa caminhada de fé. É muito bom ter pessoas que têm a mesma fé que nós temos. É muito bom saber que tem pessoas que oram por nós, pessoas que se preocupam com a nossa vida espiritual. Meu filho, minha filha, você tem muita fé. É o que Jesus quer dizer para mim, é o que Jesus quer dizer para cada um de vocês, é o que Jesus quer dizer para cada cristão. E é também o que nós desejamos ouvir dos nossos amigos e conhecidos. Será que existe no mundo um elogio maior do que esse para alguma pessoa? Será que existe coisa mais sensacional de ouvir alguém se dirigindo a nós e dizendo: nossa, você tem muita fé? E nós podemos ter uma fé assim, uma fé exemplar, uma fé que conhece a palavra, uma fé que age em amor, uma fé que é persistente e humilde e uma fé que confia na misericórdia de Deus. Nós podemos ter essa fé não porque nós temos alguma capacidade especial, mas porque há um Pai Celestial que, por seu grande amor por todos nós, entregou o seu Filho, único, santo e cheio de misericórdia, que morreu por cada um de nós, ressuscitou e aí enviou o seu Espírito Santo para nos dar perdão, vida e salvação pela fé em Cristo. Fé que nos é dada também de presente através do mesmo Espírito Santo. Nós podemos ter essa fé bonita, essa fé exemplar, porque o Pai Celestial nos dá os meios para sermos alimentados, para sermos fortalecidos, para sermos orientados nessa fé. A sua santa palavra e também os sacramentos. É o próprio Deus que age em nós, pais, mães, filhos, para nos fazer cristãos cada vez mais firmes na fé, para que através de nós, sejamos pais, mães, filhos, outras pessoas conheçam o verdadeiro e único Salvador, Jesus Cristo, para que outras pessoas creiam nele e para que possam, junto com a gente, buscar em Cristo a ajuda e a salvação, assim como fez aquela mulher de quem nós nem sabemos o nome, mas que ouviu da boca de Jesus: mulher, você tem muita fé. Que todos nós possamos confiar em Jesus, assim como aquela mulher cananeia, e que sejamos pessoas de grande fé em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Reafirmemos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus,
luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. No momento das ofertas, nós queremos ler o Salmo 67. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim, o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guia as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Neste salmo nos deparamos com a generosidade em amor e misericórdia de Deus. Deus tem nos abençoado e por sua vontade nos salvou e em sua bondade teve misericórdia de nós. E Deus nos ensina a importância de sermos gratos pelas bênçãos sem fim que Ele nos concedeu, nos concede e com certeza irá nos conceder. Pois temos um Deus de promessas, que é fiel ao que diz. A oferta é demonstração de gratidão a Deus por tudo o que Ele fez por nós. O Salmo diz, Ele tem nos abençoado. E assim como o apóstolo Paulo nos ensina, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cantemos o hino Seja Deus Gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o
o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa. Todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e resplandeça sobre nós o seu rosto. Façamos oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas, estamos mais uma vez em Teu altar para lhe render graças e louvores, e por nossa oração poder subir a Ti, através da intercessão de Cristo. Entregamos os pedidos, angústias e súplicas que o Senhor já conheces, mas nos ensina e nos motiva a orar e a inclinar nossas mentes e corações em Teu colo de consolo e carinho. Pedimos por toda a igreja cristã espalhada pelo mundo. Olha por cada cristão, onde quer que ele esteja, em sua vida diária, os incentivando no testemunho diário, para que o Teu nome seja proclamado por sua voz, atos e exemplos. Estes que sofrem por causa de perseguições, dá forças e coragem e os anima em meio às tentações de não falarem de Teu nome, lembrando a eles o galardão celeste a todos que se mantiverem fiéis até o final. Nos motiva como igreja, tanto nacional, distrital, para caminharmos na mesma direção, em testemunho diário com nossas vidas, palavras e exemplos. Lembrando do lema tão importante de Cristo para todos, que este seja firmado em nossa vida, para que levemos a palavra a todas as pessoas que o Senhor colocares em nosso caminho. Pedimos por nosso país, nosso querido Brasil. Ele passa por dificuldades de vários âmbitos, econômicos, sociais, de saúde pública, políticos e ainda outros que desconhecemos, mas o Senhor os conhece. Cuida do Teu povo, Senhor, para que este seja exemplo de amor e compreensão em tempos de individualismo e ganância em que vivemos. Oramos pelos enfermos e enlutados. Pedimos por todas as pessoas que estão passando por alguma doença. Pedimos por sua recuperação, pelo cuidado e pelo consolo em família, para os dias pesados em que vivemos, que uns podem estar vivendo ainda mais que os outros. Pelos que perderam entes queridos, que o Senhor esteja os cuidando em consolo e paz, e dando a certeza do reencontro na eternidade. Verdade esta que nos alivia e nos faz seguir em frente. Por todos aqueles que tiveram a oportunidade de comemorar mais um ano de vida, todos os aniversariantes, que o Senhor os dê sempre em seus corações a certeza do Teu amor e cuidado, para que possam ser gratos pela providência e proteção e oportunidade de mais um ano concedido. Assim pedimos que o Senhor faça a Sua vontade para cada pedido, súplica e clamor que fizermos aqui nesta oração, ou em nossos corações neste momento, pois sabemos que a Sua vontade é o melhor para cada vida, cada momento em que vivemos. Por isso, seja feita a Tua vontade, ó Deus, do amor e da misericórdia. Oramos em nome do Santo Deus Triuno, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Façamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Perdoados e alimentados por sua palavra, agora vamos em casa e aonde o Senhor nos colocar, sermos suas testemunhas, falar do seu amor. E que o Senhor Jesus fique com cada um de vocês, em vossos lares, em seus trabalhos. Que o Senhor Jesus cuide de cada um de vocês e de vossas famílias. Cantemos o hino final, o hino Amarás. De todo coração, alma e entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar.